Hoje eu quero trazer uma palavra a você, queria convidar você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 5, versículo de 1, Evangelho de João, capítulo 5, versículo de 1 até o 14. Eu queria falar hoje sobre o protocolo do milagre e da mudança. Protocolos do milagre e da mudança. Eu preciso de milagres e eu preciso de mudança. E você? Existem alguns protocolos que nós vamos entender a partir desse milagre de Jesus, do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado, porque isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, é sábado. E neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? E aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus havia se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. E por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Eu li um pouquinho mais do texto porque acho importante para o nosso propósito. Protocolos do milagre. Todos nós precisamos de um milagre na nossa vida. Aliás, a nossa vida, ela é um milagre constante. Não é que nós dependemos de um milagre, nós vivemos um milagre. E quando eu olho para a minha vida, eu percebo quantos milagres que eu sou incapaz, inclusive, de pontuar todos eles, porque muitos deles estão incorporados na minha realidade, na minha vida. Quando eu olho para a vida do Edson, eu vejo um milagre andante, um milagre caminhante diante de mim todos os dias. Quando eu olho para certas realidades que pareciam impossíveis, eu vejo milagres de Deus acontecendo não só no sentido físico, de cura, mas eu vejo relacionamentos que foram restaurados, gente que havia há muito perdido a esperança, ela tem a sua esperança devolvida no seu coração. Esse texto é muito conhecido, esse texto eu não sei quantas mensagens eu já preguei sobre ele,
Mas essa semana eu estava refletindo de novo sobre essa palavra e sobre o que é que Deus tinha para nós nesse tempo, nesse momento. E aqui o Senhor nos fez ver que para que o milagre aconteça na nossa vida, para que mudanças se estabeleçam na nossa vida, protocolos precisam ser respeitados. É importante a gente entender que na vida daquele homem, ele não recebeu só uma cura, ele era um paralítico, ele tinha problemas de locomoção, mas o que nós percebemos é que quando aquele homem foi curado, muitas coisas mudaram na vida dele. Você vai ver que Jesus acaba de curá-lo, e quando Jesus acaba de curá-lo, Jesus fala, então, agora se mexe, pega o seu leito e vaza. Vou usar a linguagem desse tempo, entendeu? Pensa você, 38 anos ali, naquele marasmo, naquela vidinha, e a primeira coisa que Jesus faz para ele é assim, você agora pega o seu leito e anda. Ou seja, uma mudança radical aconteceu na vida daquele homem. Agora você pergunta, e aí, para onde que ele foi? Você já fez essa? A gente tem que ler a Bíblia fazendo algumas perguntas. Porque às vezes a gente lê a Bíblia e só recebe aquilo que está posto ali, mas a gente precisa fazer algumas perguntas a respeito daquele homem assim, 38 anos ali no mesmo lugar, se ele não saía para lugar nenhum, alguém trazia uma marmita para ele. Ele vivia de esmolas, ele vivia, sei lá do que as pessoas traziam. Agora ele precisava um lugar para morar, agora ele precisava viver do que ele pudesse trabalhar para sobreviver. Agora, ele precisava realmente fazer o que todo mundo foi feito por Deus para fazer, gerir o seu tempo e poder realmente ganhar os seus recursos e se sustentar. Essa é a razão porque, às vezes, a gente não entende que tem gente que prefere viver sem ser curado, tem gente que prefere viver na dependência dos outros, porque é mais fácil não assumir certas responsabilidades. Então, uma mudança radical aconteceu na vida daquele homem, uma mudança radical aconteceu, e é importante quando Jesus pergunta, quando o texto bíblico diz, Jesus pergunta assim, você quer ser curado? Você quer ser curado? Quando Jesus fizer alguma pergunta para você, irmão, por mais que pareça óbvia, eu quero dizer para você, reflita, observe, que Jesus está trazendo para você a oportunidade de tomar a decisão certa. Você quer ser curado, porque com o processo da cura vem toda a responsabilidade. Então, diante desse protocolo, a gente precisa entender, a primeira coisa, o milagre e a mudança depende mais de Deus ou de mim? Para pensar, essa é uma pergunta. O milagre depende mais de Deus ou mais de mim? Essa questão também envolve a questão de fé e obras. Depende mais da fé ou das minhas obras? Depende mais do que eu faço para receber o milagre? Ou depende da minha fé total, irrestrita, absoluta, naquilo que Deus pode fazer? É interessante que quando Jesus chega e pergunta por que ele estava naquela situação, você vai vendo o texto, né? E Jesus pergunta, por que 38 anos você está nessa situação? Ele disse, havia uma ideia de que um anjo mexia a água daquele tanque, e a primeira pessoa que acessasse aquela água, na verdade, ela era curada. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, os estudiosos eles dizem que isso era uma crendice popular, na verdade. Havia uma crendice popular nessa questão. Quando Jesus vem para essa história e cura aquele homem, ele vem no sentido até de quebrar uma religiosidade, uma crendice, uma questão assim, porque hoje existe muitas pessoas que acham assim, se o apóstolo orar por mim, eu vou ser curado. O meu sonho é ir lá naquela igreja grande lá em São Paulo, que tem aquele apóstolo do chapéu, que todo mundo chega lá. Aqui tem um Valdemiro também, viu, irmão? Não é Valdemiro, mas tem um Valdomiro aqui também, que eu sei que ele ora e as pessoas são curadas também. Você está entendendo? Mas algumas pessoas, elas colocam e falam assim, não, a cura que eu preciso eu só vou receber se eu for lá.
Acontecem curas, milagres, glória a Deus por isso. Mas eu quero dizer para você, a gente às vezes condiciona o nosso milagre a uma situação. E aquele homem tinha condicionado, e algumas pessoas condicionavam assim, quando a água é movida, quando é mexida, então pelo anjo, então o primeiro que chega é curado, ninguém mais é curado. Irmão, vocês já imaginaram que terror? Vocês imaginaram que parece assim, alguém meio masoquista, que fica olhando assim, esse bando de doente aqui, um por vez, de vez em quando um anjo passa e um por vez. Eu quero dizer para você que nós precisamos entender que tudo que nós temos em Deus é pela graça, é pela misericórdia de Deus, não são pelas nossas obras. Então, nós vamos responder essa pergunta, se o milagre, a mudança depende mais de mim do que de Deus. O que eu quero já responder para você, tudo que o homem pode fazer, Deus não faz. É isso que eu quero dizer para você. Existe a minha parte e existe a parte de Deus. Deus já decidiu curar, Deus já decidiu pela tua mudança. Agora, a tua movimentação, a tua ação, a tua decisão é muito importante. Então, existe a parte de Deus e existe a parte do homem. Então, da parte de Deus 100% depende de Deus, mas depende da minha fé, da minha convicção, da minha vontade de ser curado. Depende exatamente esse processo, porque é importante a gente entender também o seguinte: se o milagre dependesse só de mim, seria muito frustrante, porque eu ia encontrar muitas barreiras. Deus ia encontrar muitas barreiras em minha vida. Então, o que nós precisamos entender é que depende 100% de Deus e depende 100% de mim. A minha parte é crer, a minha parte é confiar, a minha parte é desejar, é dizer assim, eu quero ser curado. Mas que a vontade do Senhor seja feita na minha vida, porque a minha cura tem que ser para a glória de Deus e não para o meu benefício pessoal. Porque tem pessoas que, ao serem curadas, elas fazem, igual eu preguei no domingo passado, igual aqueles 9 que foram curados de lepra, nunca mais voltaram para agradecer. Nem para dizer assim, obrigado, porque eu fui curado. Apenas um voltou e celebrou com Jesus aquilo que ele tinha recebido na sua vida. Quando o milagre depende de você, será sempre frustrante. O mais rápido, o que mais orou, o que mais jejuou, o que mais mobilizou pessoas para orar, parece que é assim. Deixa eu dizer para você, alguns de vocês devem ter acompanhado e orado também como eu orei, pela cura da pastora Ludmila Feber, lembram? Lembram disso? Nós oramos e tal, mas Deus o levou, Deus a chamou. Havia um propósito nisso diante de Deus. Poderíamos dizer assim, milhões de pessoas oraram a respeito. Então, não é quem mais ora, não é quem mais faz, não é quem mais se coloca, mais jejua. O que nós precisamos entender, orar, jejuar, desejar, compartilhar com as pessoas, pedir cobertura de oração, isso é importante a gente fazer, mas não é isso que promove o milagre e a mudança na nossa vida. O que promove o milagre e a mudança na nossa vida é a palavra de Deus liberada sobre nós, é a graça de Deus liberada sobre a nossa vida, é a gente entender que tudo é pela graça, inclusive a cura e a mudança que eu preciso na minha vida. Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Vocês vão ter que me ajudar aí. Isso. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a graça é que salva, a graça é que traz aquilo que nós necessitamos. E isso por meio da fé que temos em Jesus. A cura, ela não está à disposição do mais rápido ou do que ora mais, mas daquele que responde à graça de Deus com fé. A cura e a mudança não está à disposição de quem é mais rápido para entrar no tanque, quem é mais rápido para correr até aqui à frente, mas aquele que o seu coração tem a disposição de crer, de confiar, de entender que ele não é por nosso mérito, sabe, não é por mérito, tanto é, se fosse por mérito, nós não orávamos para as pessoas que estão muitas vezes padecendo cheias de pecado. Por que
Às vezes tem algumas pessoas, eu já fui questionado nesse sentido, falou assim: apóstolo, faz 10 anos que eu estou orando por uma cura e um milagre. Aí eu trouxe um pedido de oração de um parente meu, que entregou a vida inteira bebendo, que passou a vida inteira sem pisar um pé na igreja, que isso e aquilo, e aí ele entrou assim em decreto de morte na vida dele. Os médicos disseram que já estava desenganado. Aí a gente começou a orar em família, a gente compartilhou na igreja, vocês nos ajudaram nesse processo de oração, e sabe o que aconteceu? Ele foi curado. Eu tenho uma enfermidade há 10 anos e eu não fui curado. Como que é isso? Não consigo entender. Não é que eu não queria que o meu parente fosse curado, mas eu não consigo entender como que um traste daquele Deus cura. É graça, favor imerecido. É Deus, é decisão de Deus para mostrar o poder dele, das pessoas todas que Jesus curou, ministrou na vida deles, ressuscitou. Ele na verdade simplesmente decidia curar e pronto. Então, mas isso não significa que a gente não vai cuidar da nossa vida, porque mais à frente o texto, quando Jesus encontra aquele homem, vê ele curado andando por lá, ele falou: agora vai, não peques mais, hein? Tinha um propósito. E essa cura na sua vida tinha um propósito: fazer você continuar uma vida em que você viva sem pecado, viva o propósito do arrependimento. Então, as perguntas são sempre essas: será que Deus cura alguns e não outros? Como se tudo isso fosse determinado por Ele. O que nós precisamos entender é que a perspectiva que nós temos a partir da nova aliança é uma perspectiva da graça, em que a parte de Deus já foi feita na cruz do Calvário. A partir da sua morte, Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, para mostrar que Ele tem poder sobre as enfermidades, para mostrar que Ele tem poder sobre a morte, para mostrar que Ele tem poder sobre qualquer coisa. Então, isso já está resolvido. Jesus pode, e Ele cura o que Ele quiser. Isso é graça. A parte de Deus já está feita. Agora, o que eu preciso é a minha parte, é a fé, é a chave para que eu possa contemplar a graça. E eu não posso fixar simplesmente no milagre, ficar obsessivo. Tem gente que fica obsessivo. Ele vem para a igreja só por causa do milagre que ele precisa. Ele vem para a igreja só por causa dos problemas que está passando em casa. Ele vem para a igreja só por causa do desemprego. Ele vem para a igreja só porque ele tem dificuldades com relação à sua empresa. Não, vem para a casa de Deus focado na graça de Deus e dizer assim: Senhor Jesus, o Senhor já fez na cruz, já está liberado sobre a minha vida. E quando o Senhor entender que deve me curar, que o faça, mas eu vou deixar isso nas tuas mãos. Eu vou adorar, eu vou servi-lo, eu vou servir as pessoas, eu vou fazer o que precisa ser feito. Isso é o relacionamento que nós precisamos ter em Deus. Então, é graça, é fé, é viver debaixo daquilo que Deus tem para a nossa vida, para o nosso coração. É contemplar a graça de Deus em outras coisas que Ele tem na nossa vida, feito na nossa vida, no nosso coração. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que é a fé? Quando a gente está falando da fé, a fé é quando alguém é iluminado por dentro, de dentro para fora, pela palavra liberada por Deus e revelada por Deus na sua vida. A fé é quando a gente é iluminado, a gente olha e percebe o que as pessoas não conseguem perceber, a gente crê naquilo que as pessoas não conseguem crer. Então eu quero perguntar para você hoje aqui: você já teve fé para a sua salvação? Porque todo aquele que crê e for batizado será salvo. Você já creu para a sua salvação? Você já nasceu de novo? Como é que você vivia a sua vida até esse momento? Você percebe que você está aqui não tem a ver com você, tem a ver com Ele.
tem tudo a ver com Ele, não é com você. Apesar de todas as coisas, nós somos trazidos para Ele. Nós precisamos entender em cada passo, em cada ação, em cada milagre, o agir da graça de Deus na nossa vida, na nossa história, em tudo aquilo que nós temos. Ele nos leva para lá e para cá. E quanto mais nós resistimos, mais nós sofremos e mais nós perdemos. Quando eu estou falando de salvação, a palavra salvação, neste verso aqui, ela é sozo, ou seja, uma palavra bastante abrangente, usada para perdão dos pecados. Está aí para você poder olhar e fixar essa palavra sobre a sua vida. A palavra usada também para cura física, emocional, libertação de demônios e qualquer outra provisão. A palavra sozo, ela tem essa amplitude, sabe? Cura, perdão de pecados. Deixa eu ver se pelo menos para isso aqui, olha lá. Então nós temos aqui perdão de pecados, cura física e emocional, libertação de demônios e qualquer outra provisão que você precisa a partir da redenção de Deus sobre a sua vida. Então, quando eu recebo a salvação, quando eu recebo Jesus, eu recebo o pacote da graça. O pacote da graça traz para mim tudo isso, traz o perdão dos pecados, a cura física, emocional, libertação de demônios que oprimem, ou qualquer outro tipo de opressão maligna, qualquer outra provisão que você precisa. Isso é salvação, isso é sozo, isso é a manifestação de Deus sobre a nossa vida e a nossa história. A quem interessa mais um milagre? A Jesus ou a você? Para pensar. Se você é uma pessoa que até meio egoísta naquilo que faz, você vai dizer, a mim, né? Milagre? É eu que vou desfrutar. Aquele homem, aquele milagre que Jesus fez na vida daquele homem, interessava mais a ele ou a Jesus? Talvez você fale assim, 38 anos naquele estado, meu Deus, ele começou a andar, não precisou fazer nem fisioterapia, porque eu fico imaginando 38 anos sem andar, sabe, mesmo quando as pessoas vai na fisioterapia, imagina a cura de Jesus, que coisa linda, irmãos. Aquelas pernas atrofiadas, aqueles músculos que já não tinham mais força nenhuma. Eu fico pensando como foi lindo aquilo acontecer, aquele homem esticando as pernas, aquele homem se levantando, e para provar realmente que a obra era completa, Jesus fala, agora que está em pé, pega essa cama que você fez, estava aí, pega esse leito aí, não era essas coisas levezinhas não, sabe, não era estrutura metálica leve, ou qualquer coisa, não, era de madeira, era um estrado, aquele negócio. Pega a tua cama e anda, sai daqui, leva isso aí para algum outro lugar. Aqui não. Então, a quem interessa mais o milagre? O versículo 6 diz que Jesus, vendo este deitado, sabendo que ele estava naquele estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? Queres ficar são? Sabe, queridos, quando eu estava refletindo sobre esse texto, olhando para essa palavra, eu quero dizer para você assim, a pergunta é tão pertinente para nós, porque o que nós precisamos entender, perguntar assim, esse milagre que eu preciso na minha vida, ele vai me ajudar ou não? Deixa eu contar uma história para vocês. Uma das pessoas mais admiráveis da Bíblia, para mim, depois de Jesus, é Paulo. Concordam comigo? Concordam comigo, irmãos? O Novo Testamento, a maior parte do Novo Testamento, ou Paulo escreveu, ou ele estava envolvido no processo. Alguém falando dele e tudo mais nesse processo. Paulo, a Bíblia, ele mesmo diz que ele tinha um espinho na carne. Um espinho na carne. Os maldosos dizem que era uma sogra, né? Mas eu acho que era alguma coisa física mesmo, isso é coisa dos maldosos, tá bom? Mas ele tinha um espinho na carne. Alguns estudiosos chegam a dizer que Paulo tinha um problema de degeneração nas vistas,
que provavelmente isso estava dificultando a mobilidade dele, ele a escrever e tudo mais. Então existe uma forte indicação de que seria um problema de vistas. Mas seja lá qual fosse, que fosse um espinho na carne mesmo, ele precisava de um milagre sobrenatural, era alguma coisa que não tinha tratamento e cura humana. Paulo diz que por 3 vezes ele pediu para Deus curá-lo. Paulo, o homem que fez muitos milagres também a partir da manifestação de Deus na sua vida, foi um homem extraordinário. Ele não recebeu o milagre que ele pediu para Deus, que ele reivindicou para Deus. Aí a pergunta, aí ele mesmo conseguiu entender que Deus diz assim: a minha graça te basta, o meu poder vai se aperfeiçoar nas fraquezas. Paulo, depois ele diz assim: eu entendo tudo isso, que Deus não permitiu essa cura, porque eu acho que existiam algumas áreas de orgulho na minha vida, existiam algumas coisas que precisava ficar sob controle. Aquele tempo Deus queria sempre me manter na dependência dEle. Escute, muitas vezes é isso. Algumas pessoas, elas têm o mesmo espírito dos 9 que não voltam para agradecer e que vão viver as suas vidas. Então, talvez com Paulo acontecesse as mesmas coisas. Ele então disse: então, é para que a glória dele fosse maior, para que eu não me ensoberbecesse daquilo que eu estava vivendo na minha vida. Então, o que nós precisamos entender é que, na verdade, nós precisamos perguntar: o milagre vai realmente me ajudar, ou ele vai ser uma armadilha para a minha vida? Eu já contei aqui para vocês, mas alguns aqui não sabem, a minha sogra, ela, logo que nós nos casamos, quando meu primeiro filho nasceu, uns 3 meses depois ela faleceu. Mas ela tinha tido uma experiência muito profunda com Jesus, uns 3 anos antes, e o que trouxe, a minha sogra era uma pessoa, se a Tati é ativa, você pensa numa pessoa também tão ativa quanto, uma pessoa assim fantástica, mas ela usava tudo aquilo que ela tinha para o mal, antes de conhecer Jesus, uma pessoa extremamente ambiciosa. Tanto é que ela acabou entrando até para o caminho do tráfico e tudo mais, e nesse caminho obscuro e tudo mais, ela acabou sendo contaminada com o vírus da AIDS, através de um marido que ela arrumou lá, que era usuário de drogas injetáveis e tudo mais, e ela foi numa época que não tinha os remédios, controle e tudo mais. Para nós foi assim, frustrante, porque 1 mês depois que ela faleceu, surgiu o controle, né, os remédios de cura aí da AIDS. Mas a minha sogra, ela ficou tão radical que ela veio para a igreja. Então agora ela andava só de saia comprida, ela não faltava um culto, orações. Num tempo desse, 12 horas de oração, ela era aquela mulher que ficava às 12 horas de oração. Ela ficou muito radical em Deus, e a gente tinha uma expectativa de que ela fosse curada. E aí, quando Deus levou a minha sogra, aí a primeira coisa que eu vi foi a Tati muito serena e tranquila. Eu falei: amor, sua mãe morreu. Ela morreu com Jesus, graças a Deus. Mas a sua mãe morreu, eu sei que você chorou e tudo mais, mas ele falou assim: você não conheceu a história toda da minha mãe. A minha mãe, se ela fosse curada, ela abençoada, provavelmente ela voltaria para o mesmo caminho de novo, porque ela tinha um coração muito ambicioso. Então nós precisamos entender estas questões. O meu milagre ajuda a mim ou não? Vai ser uma bênção para mim ou vai ser uma armadilha para mim? Então, a oração não é você implorar para Deus fazer algo por você ou por alguém, mas é simplesmente você se apoiar na obra já consumada por Jesus e receber. Você recebe, Jesus já fez, Jesus já realizou o milagre na minha vida e eu vou viver segundo esse milagre. Então a questão não é você convencer a Deus de fazer algo por você ou por alguém, mas é Ele, Deus, que está te convencendo do que Ele já fez na cruz do Calvário. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí: Jesus já fez o seu milagre na cruz do Calvário, já conquistou o seu milagre na cruz do Calvário. A mudança que você precisa já foi efetivada na cruz do Calvário.
A gente precisa ter esse entendimento. Então, o que nós precisamos é saber orar. Saber orar é mais saber receber do que pedir. Saber orar é mais você agradecer. É preciso a gente focar na graça, no que foi alcançado gratuitamente de Deus para a nossa vida. Agora, o que é mais fácil de receber? Algo que Deus, quem sabe, pode te dar, ou algo que Ele já te deu? É mais fácil receber já algo que Ele já te deu. Não é algo que Ele pode te dar, Ele já te deu tudo aquilo que você precisa. Então, irmãos, para que a gente possa realmente entender o protocolo da cura, do milagre, o protocolo da mudança, se chama protocolo da graça. A gente entender que tudo que eu preciso já foi conquistado na cruz do Calvário. Em terceiro lugar, Jesus conhece ou não os nossos desejos e necessidades? Ele conhece ou não os desejos e necessidades? O que você acha? O que você acha? Tá, então, por que Jesus fez essa pergunta que parece tão óbvia? Queres ficar são? Queres ser curado? Essa é uma pergunta muito grande e profunda para a gente se aprofundar. Por quê? Olha, muitas vezes nós nos acomodamos em certos problemas, em certas disfunções, em certas dificuldades, nós acomodamos, ajustamos a nossa vida a essas realidades. E o que acontece? Quando nós falamos de mudança, gente, mudança é mudança. Mudança dá um trabalho danado. Mudança tira você da zona de conforto. Mudança. Então, às vezes, a gente fala assim, é melhor. Eu uso o exemplo para vocês aqui, da gente, às vezes, quando tem uma unha encravada, às vezes parece que é mais fácil aumentar o tamanho do sapato do que encarar aquela dor, que é uma vez só, mas aquela dor que você entra com o negócio para cortar assim, que parece que vai na sua alma. Mas, às vezes, a gente prefere aumentar o tamanho do sapato e a gente esquece que de vez em quando a gente vai estar de chinelo. A gente esquece que de vez em quando, mesmo o sapato largo, a gente vai dar uma topada, e aquela dor que você sente na topada é a dor que você vai sentir uma única vez, muitas vezes, para tirar aquele canto daquela unha. Às vezes, se é uma unha estragada, às vezes vai ser menos doloroso ainda quando você vai no médico. Eu já tive essa experiência. Ele dá as devidas vacinas lá e tira e arranca, e aquilo depois cresce novo e diferente para você. Então, às vezes a gente fica nesse questionamento. Então Jesus pergunta, você quer ser curado? Como sabemos que este homem precisava se arrepender? Jesus, pela resposta que ele dá, a gente percebe que havia coisas naquele coração, naquela vida. Então, veja bem, eu penso na guerra que surgiu naquela mente. Agora aquele homem falou assim, meu Deus, e agora? Eu tinha desculpa. A desculpa era, quando eu quero ir, não tem ninguém por mim para levar eu para lá. Quando o anjo mexe a água, o primeiro que chega é curado, e eu não consigo chegar. Então ele tinha uma série de argumentos pela razão da sua cura. Agora chega alguém que fala assim, você quer ser curado? Eu penso que ele começa agora a perguntar aí, se eu for curado, para onde eu vou? Qual é a desculpa que eu vou ter? Como que as pessoas, eu tenho esse jeito que as pessoas olham para mim, eu me faço essa cara de coitado, como é que vai ser daqui para frente? Eu penso nessa questão da mente, da motivação, sabe? E aí ele precisava se arrepender, inclusive, das razões, das motivações, porque ele ficou tanto tempo doente. A gente precisa também entender, às vezes a gente tem que se arrepender pela nossa falta de fé, pela nossa falta de ousadia. A gente tem que se arrepender pelos problemas, porque havia um outro problema que é para a gente conversar numa outra hora. Mas esse homem, ele diz assim, quando chega a hora de eu ser curado, não tem ninguém que me leve. Ele tinha problema de relacionamento. Ele devia ser amargo, grosseiro, ele não devia dar gratidão a ninguém. Ou seja, ele falou assim, quando o anjo passa, não tem ninguém que me leve. Se não tinha ninguém que leve, porque alguém já não se importava com ele, porque talvez ele não fosse uma boa pessoa, talvez. E a gente percebe Jesus agora falando para ele, não peques mais.
Ele tinha uma... E você sabe que as pessoas enfermas fisicamente, traumatizadas, as pessoas que têm alguns contextos na sua vida, elas precisam realmente de arrependimento. Então Jesus fez esse homem pensar seriamente que ele não via até então a possibilidade de ser curado. Arrependimento precede a fé. Arrependimento não é remorso, é mudar a forma de pensar, nos alinhando com a palavra falada de Deus. Ele precisava admitir isso. A sua perspectiva estava baseada só na performance. Se eu for, eu vou ser curado. Se eu não for, não vou ser. A gente precisa entender que a graça de Deus é muito maior do que isso na nossa vida. Jesus estava fazendo algumas perguntas óbvias para poder ofender a nossa mentalidade, para poder fazer a gente pensar, refletir a nossa mentalidade carnal. Às vezes, se Jesus pergunta se você quer ser curado, às vezes a gente vai ficar com raiva de Jesus. Tem gente que ia ficar com raiva de Jesus e ia virar as costas e falar, eu vou embora. Está brincando comigo? Eu estou nessa situação. Eu vim aqui na igreja, eu vim nessa fazer uma corrente de oração, e o pastor ainda pergunta se eu quero ser curado. A pergunta de Jesus era mesmo para fazer, pensa bem em quais são as consequências da sua cura, como que vai ser a sua cura. Então, até então, a primeira coisa que aquele homem precisava é se livrar das desculpas. Deixa eu perguntar para você, quais as desculpas que você tem usado aí para não estar numa célula, para não ser um líder, para servir a Deus? Quais as desculpas que você tem usado para abandonar o seu ministério? Quais são as suas desculpas? Quais as desculpas que você usa recorrentemente para ficar em casa muitos domingos? Quais são as desculpas? Aquele homem tinha um punhado de desculpas, ele estava com a mão cheia, a resposta na ponta da língua. E aí Jesus fala, então, você está entendendo o que a cura vai produzir na sua vida? Você vai ter que agora lidar e se arrepender e deixar para o lado todas essas desculpas. Eu não sei como tem pessoas que têm a cara de pau, sabe, de muitas vezes, quando o líder, ou quando o pastor, quando a gente mesmo pergunta, irmão, aí tem a cara de pau, mente na cara de pau, sabendo que quando você está fazendo isso, Deus está vendo todas essas coisas. Então, diante dessas circunstâncias, Jesus estava trabalhando com ele, porque os argumentos estavam sabotando aquele homem. Os argumentos estavam sabotando o seu milagre, a sua mudança. Os seus argumentos talvez estejam sabotando o seu milagre, estejam sabotando as suas mudanças. É por isso que precisa entrar em arrependimento, é preciso entrar debaixo do propósito. Então o verso 7 diz, o enfermo respondeu, Senhor, não tem homem algum, quando a água é agitada, que me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus estava ali preparando aquele coração, porque Jesus queria uma mudança completamente transformadora e definitiva na vida daquele homem. Em último lugar, vocês não me ajudaram, né? Me ajuda aí. Para receber o seu milagre, você precisa primeiro visualizá-lo. Escute, para você receber o seu milagre, você precisa primeiro visualizar. Se você é paralítico, você primeiro precisa ver-se andando. Eu preciso ver andando. Se você tem outras dificuldades, não sei qual é o seu problema, você precisa receber a palavra de Deus para ver o seu milagre. Você precisa se ver fazendo aquilo que está estabelecido para você. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Acabou meu tempo. Mas você vê o que a palavra libera sobre a sua vida. Se eu aqui disser para vocês assim, contar uma história de que eu já tive algumas vezes na África, e aí eu falar assim, gente, eu cheguei na África, e lá na África eu tive num lugar onde eu vi que havia uma família de elefantes rosa. A sua mente vai comigo ou não vai? Você começa a pensar, aí eu explico, olha, o elefante rosa, ele é assim, ele tem as orelhas rosa, a cabeça é meio marrom, mas ele tem as orelhas, as patas, então, o elefante, aí a pergunta sua assim, mas elefante rosa é macho ou fêmea? Aí você começa a pensar, eu vou falar assim, existe elefante rosa. Aí
a sua mente viaja. Então, quando eu falo do elefante rosa, você consegue pelo menos criar uma ideia de um elefante rosa? É uma coisa que você nunca viu na sua vida, mas a minha palavra está liberando para você uma ideia do que seria. Agora, tem gente que já está querendo dar um Google aí, elefante rosa, né? Tenta, vai lá, né? Mas o que é que nos faz ver a ideia de um elefante rosa? A palavra. A palavra. O que é que nos faz ver o milagre? A palavra. O que é que nos faz ver a mudança? A palavra. O que a gente precisa entender que a palavra liberada nesse altar aqui é que faz você ver o milagre que você precisa na sua vida. Então, antes do milagre acontecer no ano de 2023, você precisa ver o ano de 2023 como um ano de milagres. Antes do milagre acontecer na sua família, você precisa ver uma família restaurada. Você precisa visualizar aquilo que a palavra está liberando sobre a sua vida. O grande problema é que a gente já trava aí, a gente não consegue ter esse entendimento de que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu ouço a palavra de Deus, eu crio essa imagem do milagre na minha vida, então eu vejo a promessa acontecendo. Se você tem um sonho de ser alguém numa área específica profissional, você tem que se ver assim: eu sonho em ser um médico. Então você tem que já criar essa imagem dentro de um jaleco branco, com aquele negócio que eu esqueci o nome, pendurado no pescoço, né? E atendendo aquelas pessoas idosas precisando da sua ajuda, ou criança, ou aquilo que você quer fazer na sua vida. Se você tem um sonho de ser um pastor, você tem que sonhar e pensar, pregando, ministrando, profetizando, liberando sobre a vida das pessoas, mas você precisa se ver primeiro. Aquele homem não se via curado. O que Jesus trouxe primeiro foi uma imagem de uma vida curada no coração. Então, a palavra que nos faz ver é a palavra cheia de graça. Então, Jesus diz agora: levanta-se, toma a tua cama e anda. Por que eu estou usando essa palavra? Porque o texto bíblico, versículo 8 aí, diz assim: e logo ele se viu curado. Quando Jesus falou assim: levanta, toma a sua cama e anda, ele se viu curado. Hoje eu quero desafiar você a se ver curado. Hoje eu quero desafiar a você ver a mudança na sua casa, na sua vida. Hoje eu quero desafiar você a criar essa imagem daquilo que ainda não aconteceu, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se viu ainda materializado. Você precisa se ver, você precisa se ver no processo da mudança, você precisa ver o milagre acontecendo na sua vida, na sua mente. Então, o que nós precisamos é acreditar, como aquele homem se viu curado. Logo aquele homem, versículo 8, se viu curado. Então ele tomou a sua cama e ele partiu. Coloque-se em pé.